Gente querida do Terror Nádina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje, conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, boa tarde. Eu estou aqui de coração aberto, não para apenas relatar uma experiência de vida por mim. Não. Estou tentando deixar registrado uma confusão mental, espiritual, um conflito e uma certeza diante do obscuro que eu carrego na minha vida. Será apenas um alerta. Se a pessoa achar que é uma loucura, que eu não bato bem da cabeça, eu vou dizer que ela pensa igual aos muitos psicólogos, psiquiatras que me examinaram em consultórios, em clínicas. Sim, eu hoje sou visto como louco. Também, esse rótulo é para mim indiferente, pois quem não é? Hoje, eu convivo com uma realidade imaterial. Não é uma premonição, não é algo que eu tenho certeza que vai acontecer, algo trágico que eu serei de alguma forma um dos principais protagonistas, mas é algo que eu carrego comigo desde que me conheço por gente. E digo, é um karma. O que eu mais gostaria na vida é que alguém chegasse para mim e dissesse: cara, isso aí é invenção da tua cabeça, deixa eu tirar esse veneno de dentro de mim, para que eu possa ter uma vida normal. Ai, como eu gostaria de ter uma vida normal, uma família, uma esposa, filhos, mas eu não posso. Eu não posso porque, por mais que eu lute contra, maior se torna a possibilidade de ser um caminho sem volta na minha vida, que vai respingar na vida de milhares, quem sabe milhões. O que eu carrego nos ombros é um peso muito grande. Então, ao mesmo tempo, eu fico torcendo que aconteça logo para que eu possa me livrar, ou que alguém venha e mostre que isso aí é pura loucura minha, ou que eu tenha certeza que jamais vai acontecer, ou se acontecer, eu serei apenas mais uma vítima, e não um daqueles responsáveis para tentar evitar o pior. Você está achando complicado? E é muito. Eu tomei coragem de vir até o seu canal para tornar essa erupção que eu tenho aqui dentro, porque eu confio no Senhor. Eu vejo no Senhor a seriedade para, publicando ou não essa experiência, ou essa, sei lá o que é, esse conflito, essa guerra, não sei. Com certeza notará que para mim é muito complicado, eu não consigo nem definir o que eu penso, porque o que eu penso não tem definição. Eu precisaria com certeza ter uma linha de raciocínio, conseguir definir para deixar de ficar louco, mas se eu tiver essa definição, aí eu vou enlouquecer de vez. Realmente é uma loucura. Então eu peço que o senhor, se achar que deve publicar, publique, para que fique registrado, para que eu tenha certeza que todo esse sofrimento que eu carrego não tenha sido em vão, acontecendo ou não acontecendo. Porque se confirmar, eu serei vítima de, sei lá por que, ter sido escolhido como um soldado que veio para esse mundo para defender algo maior. Se não se confirmar, ficará claro que, sei lá por que, eu sou apenas uma vítima de uma doença, de um mal-entendido, de um desvio, mas que qualquer que seja o meu destino final, com certeza a caminhada está sendo muito difícil. Então deixa eu começar, tentar aos poucos colocar ordem na casa. E eu peço aos seus inscritos, eu peço a quem assistir, se tiver assim teorias, conceitos, sabe, opiniões, que coloquem nos comentários, que eu farei questão de ler todos, porque acima de tudo
Eu procuro paz e eu me enxerguei muito nas palavras que o Senhor costuma dizer: humildade, resignação e perseverança. Assim eu estou, enquanto espero o tempo mostrar a verdade. Se bem que com o tempo os sinais que eu estou vendo me fazem ficar ainda mais preocupado. Então eu vou começar perguntando: você já teve esses sonhos, assim, uma coisa estranha? Aquele sonho que o senhor acorda, sabe, angustiado? Pois é. Eu lembro de um sonho. Eu estava dentro de um carro, numa estrada, à noite, sabe, fria, aquela névoa. Mas aquelas estradas estreitas de interior, tipo vicinais, com árvores do lado, campo do outro, campo de um lado, árvore do outro, uma ou outra casinha no alto, assim, tipo sítio, fazendinha, aqueles muros de taipa, de pedra, campo. Uma região cheia de curvas, uma região serrana. De vez em quando, assim, ao longe, eu via uma luz. E de quilômetros e quilômetros eu passava por vilarejos. Vilarejos, aqueles vilarejos de ruas estreitas. Independente da hora, com tudo fechado. De uma viva alma. E eu vinha nessa estrada, nesse sonho, quando enxerguei assim à esquerda, uma paradinha, essas paradas interior. Uma casinha pequena, uma bomba de combustível, um local para estacionar, enfim. Um paradouro para viajantes perdidos no meio do nada. E aquela casinha, aquela parada bem iluminada. Aí eu vinha pela estrada naquele sonho, aí ficava olhando, 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 mas sem intenção de parar. Foi quando eu vi na beira da estrada, naquele local, uma moça bonita, cercada de 2, 3 homens, todos acenando para mim, tipo para eu parar. E eu segui. Aí a estrada começou a ficar cada vez mais escura e mais fria, e aquele sono me dava aquela frio. Aí eu lembro que no sonho, eu pensava, pô, eu deveria ter parado ali. Mas a impressão que eu sentia é que eu tinha que seguir, que eu tinha algo a fazer. Uma espécie de missão. Então eu fui. Aí andei mais alguns quilômetros. Nisso, vi uma jovem deitada no acostamento. Aí eu diminuí a velocidade, ela estava ali deitada. Frio! Eu vi que ela estava com uma roupinha leve. Aí eu parei e desci. Quando eu desci, aquela mocinha levantou. Ela tinha uma aparência cadavérica, horrível. Uma risada horrenda. E ela gritava: nós estamos aqui. Uma missão a cumprir. E não será você que irá nos atrapalhar. E venha pra cima de mim. Assim, quando ela veio, eu acordei assustado. Acordei gritando. Eu lembro que a primeira vez, meu pai, minha mãe, todos entraram no quarto, viram, é um pesadelo, meu filho, para com isso, meu filho, para com isso. E eu falo a primeira vez que esses sonhos começaram a se repetir. Você já teve esse sonho, não teve? Mas o que mais me impressionou, que a primeira vez que eu sonhei, eu tinha 12 anos de idade. E muitas vezes o sonho se repetiu. Às vezes, eu passava, sabe aquela coisa assim, de sonhar acordado, que de repente a gente acordou e quer mudar, sabe, quer mudar a ordem do sonho, tipo, eu pensava em parar ali, conversar com aquele povo na frente do posto, mas não parei. Eu pensava em não parar para socorrer aquela moça, mas não parei. Era sempre aquele roteiro. Olha, tinha noites que eu não conseguia dormir, eu fui a médicos, aí aos poucos começou a surgir o meu calvário, porque tinha médicos que descobriam um transtorno em mim, e assim ia. Comecei a tomar remédios fortes, fazer aqueles sonhos. Eu não era uma criança, um rapazinho, um pré-adolescente normal, não. Eu era visto como louco, eu vivia isolado, eu tinha poucos amigos e numa tensão. Mas não é que eu tinha poucos amigos por ser esquisito, eles não queriam chegar perto de mim, não. Eu é que me afastava, parecia que eu faria mal para eles se ficasse perto deles, parecia que eu era diferente. É triste. É triste, é complicado, na melhor fase da vida. Uma criança
começando a se tornar adulta, viver nessa redoma de pânico. Aí quando eu estava ali com meus 15, 16 anos, eu ganhei um livro de presente assim do nada. Eu estava vindo da escola, eu lembro, já um rapazinho, né? Olhando as meninas de longe, eu era muito tímido, mas não era, uma criancinha. E sempre fui muito alto, muito magro. Quando um senhor me chamou, agora vi a cena, um rapazinho vindo da escola no interior, quando a gente fala 15 anos hoje, numa cidade grande, é um homem, mas aí era um rapazinho mesmo. Que se bobeasse, eu não lembro bem, mas acho que nessa época eu ainda brincava de carrinho. Aí vem esse homem, para na minha frente, eu gelei. Um primo meu estava do meu lado. Aí esse homem disse: eu te encontrei. Meu primo olhou para mim. Ele se ajoelhou nos meus pés e disse com emoção: seja forte, meu senhor. O senhor terá uma grande missão. Não recue jamais. Eles tentarão lhe impedir, mas o senhor é mais forte. Esteja preparado. Eu agora posso morrer. Eu conheci o senhor. Eu cumpri a minha missão, que é para lhe dizer: o senhor é o nosso líder. E me deu um livro. Eu estava com medo, eu não sabia se aceitava ou não aceitava. Meu primo era um pouco mais velho que eu, já mais despachado. Pega, pô, o livro. Aí eu peguei, ele levantou, pediu licença, se podia, eu digo, pode. Ele veio, beijou minha mão. Deus esteja com o senhor. E saiu andando. Eu nunca tinha visto aquele homem, era uma cidade pequena. Depois nós perguntamos para muitas pessoas, não, ninguém sabia, não era um morador de rua, não era um mendigo, na época nem tinha isso. Não era um homem muito pobre, mal vestido, mal cheiroso, não, era um homem já de seus 60 anos, um idoso. Mas, como era meu avô, como era meu pai, uma pessoa normal. Mas, na minha cabeça, louco. E até meu primo dizia, ele deve ser louco, e meio que se identificou com outro louco. Para meu primo era uma brincadeira, para mim era... Só que daí começou a folhear o livro e eu digo, isso aqui é meu. Ele, não, deixa eu ver, isso aqui é meu. Peguei aquele livro, botei dentro da minha pasta. Na época a gente ia para os colégios, tinha aquelas pastas com cadernos, com livros, com estojos, era um cão. Aí cheguei em casa, nervoso, eu estudava na parte da manhã, não trabalhava, a minha missão era estudar. Meu pai dava toda a condição, mas a gente tinha que estudar. Então a minha rotina era chegar, tomar um banho, almoçar, dormir um pouco até 2 horas da tarde e depois ir fazer os deveres. E claro, ajudar minha mãe no serviço de casa e coisa. A gente tinha uma rotina familiar. Mas foi quando eu abri o tal livro. Não esqueço nunca. Homem Ilustrado era o nome do livro. E a história, em resumo, era uma pessoa que vinha caminhando e se encontrou com um homem ilustrado. O homem ilustrado, na verdade, ele era cheio de tatuagens, desenhos espalhados pelo corpo. E o mais impressionante é que quando eu vi aquela figura, eu lembrei da moça do sonho. Eu fiz uma associação no ato, que ela não era um monstro, mas era uma coisa que eu não conseguia identificar. Porque na época não era como é hoje, que todo mundo tem tatuagens espalhadas pelo corpo, inclusive no rosto. Não, tatuagem era até em alguns lugares proibido. Quem tivesse tatuagem não conseguia trabalho, não entrava no exército, enfim. Aí, na hora me veio a imagem daquela moça de cabelo comprido, alta, no meio daquela neblina, e eu acho que o rosto todo tatuado. Eu cheguei a me arrepiar. Mas comecei a ler o tal livro. E o livro, na verdade, era dividido em várias histórias, mas teve uma que quando eu cheguei nessa história, estava marcado, como assim, tipo, presta atenção nessa aqui. E falava da vida de um sujeito que viveu isolado, se preparando para o grande sonho dele, que era ser astronauta. Ele dedicou a sua vida para alcançar essa meta. E conquistou. Ele se tornou astronauta e foi lançado ao espaço. Ele estava na órbita da Terra, consertando algo fora ali do satélite, da nave, do módulo, sei lá, e arrebentou.
aquele cordão que o ligava à nave. E ele se perdeu no espaço, flutuando. Claro, a gravidade da Terra estava fazendo com que ele se aproximasse. Mas nisso, quando ele estava flutuando ali, ele sabia que o fim dele estava próximo. Aí começou a relembrar a vida dele. A vida dele não tinha nada. Só tinha certeza que ele queria ser astronauta e que aquela era a meta final. Mas daí ele descobriu que não. Que ele tinha outra missão. E ele não cumpriu. Que era de fazer uma criança sorrir. Foi quando ele percebeu que desperdiçou a vida dele inteira por saber que tinha uma missão, mas que não foi procurar. Não foi querer descobrir qual era. E ele teve uma vida tão vazia, preocupado em outras questões, sem importância, paralelas, que iria morrer, questão de horas, talvez menos, sem cumprir a sua missão, que era muito simples. E claro, naquela, ele queria voltar, ele queria, se ligar à nave, queria ser socorrido, ele queria mais uma chance, mas a sua vida estava se esvaindo, essa chance não viria, e ele estava naquela tensão. Aí começou a maldizer a vida, a criação, a Deus. Aqueles últimos momentos se aproximando da Terra, o que seria fatal para ele, foi simplesmente excomungando toda a sua existência. Ele não cumpriu a sua missão. Ele não teve a chance. E aí, eu fiz uma associação, minha cabeça voava, com aquele minuto da morte, o desligamento. Que os antigos até falavam, Deus lhe deu uma boa hora, que antes de ir, a pessoa vai passar toda a sua vida ali na frente. Uns vão em paz, outros sofrem. Aí eu comecei a entender que ele teria uma morte teoricamente horrível, ele entraria em órbita e seu corpo pegaria fogo, seria uma queda de milhares de quilômetros. Mas que isso é uma questão física. Aquele segundo de desmembrar do corpo seria tão sofrido quanto é uma pessoa que dizem que morre dormindo, que tem um infarto fulminante rapidinho. Que aquela fração de segundos no nosso tempo pode ser assim séculos nos padrões de outros universos. Aí eu comecei a enxergar a possibilidade da pessoa estar indo, sabendo que está indo, como ele sabia que estava indo, não tinha como voltar. Aí o que passou, diferente do que todos falam, não foi tudo da sua vida, mas aquilo que ele não cumpriu, que ele não fez e deveria ter feito. Para alguns algo grande, para outros dar um beijo no pai, abraçar a mãe, dizer que ama o irmão, o filho, a esposa. Então isso que deixou de ser feito faz com que ele queira voltar para realizar. Mas claro que não tem volta. Então esse segundo se torna desesperador. Que seguramente não é uma boa morte. É um suplício. É saber que não cumpriu a sua missão. E ele estava assim. Ele tinha que, apenas durante a vida, fazer uma pessoa sorrir, uma criança sorrir. E teria cumprido a sua passagem, mas ele não fez. Aí de repente ele começou a sentir aquela pressão da gravidade, que ele estava entrando, que estava chegando a hora. Aquilo, lógico, virou um sufoco, ele estava pronto de explodir. E ele simplesmente diz: perdão, meu Deus, eu fracassei, eu desperdicei a minha vida. E aí entrou na atmosfera e o seu corpo pegou fogo. Nisso, quando o seu corpo pega fogo e está caindo, lá embaixo tem uma senhora com um menininho que sorri. Mãe, olha ali que lindo! A mãe diz: ai filho, faz um pedido. E a criança pediu: que todos sejam felizes como eu estou agora. E a história termina. Sabe, seu Romário? Não à toa aquele homem me entregou aquilo e marcou aquela história. Tinha algo a ver comigo, o meu vazio interior. Eu sabia sim que eu tinha uma grande missão a cumprir. Mas que esse gigantismo, sei lá, eu ficava pensando, a Terra vai acabar, a população vai ficar perdida, eu serei um novo líder, eu poderia decidir sobre a vida e a morte de milhões, poderia simplesmente pagar um refrigerante para uma criança.
E aquilo era muito pesado para mim. Eu estava cada dia mais confuso. E, diante de todos os diagnósticos de transtorno, me restava uma certeza. Eu tinha algo importante para descobrir. E aqui estou eu, mais uma vez sendo repetitivo, cansativo, mas por ser muito importante para nós. Peço um minuto de atenção. Se você é um Nadina, se você acredita que existem universos paralelos, que nada mais são do que o desconhecido que a gente tem que desbravar com respeito, cautela, sabendo onde está pisando, para evoluir. Nada tem com terror, só loucura. Não. Se você acredita nisso, se você se identifica com o canal, se você acredita na nossa mensagem, sabe que tem respostas a encontrar, mas elas não estão no repetir perguntas de forma incansável, e sim no interagir, aprender com experiências vividas por pessoas iguais a nós. Se o senhor está aqui, se você está aqui, se a senhora está aqui e ainda não se inscreveu, inscreva-se. E se estiver chegando agora, não estiver entendendo o que é o canal, inscreva-se também. Inscreva-se, deixe o seu like, comente. Comente, participe, porque é muito importante para nós. A gente diz nem que seja para dar um oi, mas que quer realmente que você opine, critique, elogie, diga de onde está falando, para que a gente possa saber até onde chega a nossa mensagem, porque assim você irá registrar a sua presença, mostrando ao YouTube que o canal vale a pena, que o canal precisa crescer. Se achar que a gente merece, envie-nos um Pix, qualquer centavo, pois ainda não alcançamos as metas impostas pelo YouTube para canais recém-criados. E uma delas é 1.000 inscritos, a outra 4.000 visualizações ano. Após alcançarmos essas metas, seremos monetizados, algo que ainda não estamos. Então qualquer valor é fundamental. E sempre repetindo o mesmo agradecimento. As pessoas que enviam suas experiências, enviam histórias que ouviram, enviam experiências de amigos, de parentes, porque sem dúvida elas são o combustível que move a engrenagem. E recado dado, voltemos ao relato. Senhor Romário, aí eu já estava chegando aos meus 16, 17 anos. Aquele livro virou meu livro de cabeceira. Eu lia de cima a baixo, de baixo para cima. Porque o final do livro foi algo impressionante, inesperado. Porque aquele rapaz que encontrou o homem ilustrado, a figura toda tatuada, depois que ele ouviu todas as histórias, todos aqueles contos, porque quem relatava aqueles contos era o homem ilustrado. Aí as figuras ali, os traços, né, os desenhos, as tatuagens chamaram a sua atenção. Aí ele foi olhando, foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. De repente, ele viu o seu rosto. E ao ver o seu rosto, ele descobriu que não existia mais. Era apenas mais uma figura tatuada. Mais uma história a ser contada pelo homem ilustrado. Eu sabia que eu tinha algo a ver com aquilo, que aquilo tinha algo a ver com o meu sonho, mas não conseguia ligar. Eu era quem ali? O homem ilustrado? O homem ilustrado era aquela mulher que eu via no meu sonho. Mas quem eram aquelas pessoas que no sonho estavam na frente da parada? O que eu estava fazendo ali? Seria eu o astronauta? Ou seria o contexto, a história da minha vida? Eram muitas perguntas sem respostas. Eu tinha que encontrar respostas. Eu fui procurar ajuda. Não mais em médicos, psiquiatras, psicólogos. Não. E eu fui parar num local incrível, uma casa simples de madeira, no subúrbio da cidade onde eu morava, uma capital, não vou estar aqui dando nome nem nada. Mas eu cheguei naquela casa. Eu fui buscar um mestre, um guia, alguém que pudesse me fazer entender as mensagens que para mim mais pareciam latidos de animais, de cachorros, que estavam tentando me avisar e eu não conseguia entender. E pasme, senhor Romário, quando eu cheguei naquela casa, eu encontrei um mentor, um homem de luz,
um sábio. E ele me perguntou: por que você demorou tanto, meu filho? Seu Romário, esse homem foi aquele estranho que me deu o livro de presente. Ele me convidou para entrar, uma casa linda, toda de madeira, sabe aquele tipo fazenda assim, com uma varanda enorme, umas cadeiras de balanço, uma rede, as aberturas gigantescas, toda florida. E dentro era uma peça imensa, muito bem decorada, e com imagens que a princípio para mim foram assustadoras. Aí eu sentei, quando comecei a tentar conversar, ele disse: meu menino, você está buscando respostas, mas está agindo errado. Não precipite, apenas se prepare, desenvolva tudo o que você tem a oferecer. Nesse ponto eu vou ajudá-lo, mas siga sua vida em paz, e da forma que você está não chegará muito longe, com a certeza que quando estiver preparado, as suas respostas chegarão. Esse foi o primeiro contato. Aí nós combinamos que de 15 em 15 dias eu deveria ir lá na casa dele para que a gente pudesse, como ele falou, conversar e nos exercitarmos, nos preparando para o que estava por vir, seja lá o que fosse. Olha, seu Romário, imagina um menino, né, cheio de energia, cheio de curiosidade, cheio de vida, cheio de problemas, cheio de questionamentos, querendo respostas, ter que respirar fundo e saber esperar. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. E muitas vezes as pressas fazem a gente trocar os pés pelas mãos e tropeçar e não chegar a lugar nenhum. E nessa eu fui crescendo. Fiz um estudo fundamental, me tornei um homem muito forte, um bom motorista, e fui trabalhar de motorista de caminhão para uma empresa da minha cidade. A primeira coisa que me veio foi o pânico de não poder estar lá de 15 em 15 dias. Ele disse: não se preocupe, você estará aqui no momento que a vida achar que você deve estar. Faça o seu trabalho, lembre de tudo que nós estamos conversando, fique tranquilo e deixe acontecer. Quando você estiver na cidade, venha aqui. E foi o que aconteceu. Comecei a viajar, conhecia lugares, era tudo muito bonito, novo, começou a abrir meus horizontes. Aquele meu passado de internações em clínicas psiquiátricas, a princípio amedrontou o meu contratante, ele foi nessas clínicas, mas o diagnóstico que ele recebeu de todas, eu falei: não, o rapaz está bem, o rapaz ele é imperativo, ele tem alguns transtornos, mas não é loucura, não é nada, ele se tratou, ele está bem, tá? Ganhei a minha chance, sabe? Tenho certeza que fiz o meu trabalho. Mas daí eu recebi uma viagem para uma região serrana. E sei lá por que aconteceu, não sei o que aconteceu. A viagem no somatório ela não ia para frente, não dava para explicar. Era para sair o manifesto da carga, que saiu 1 hora, levou 2. Quando eu vou sair do pátio, na manobra eu encosto no muro, nunca tinha arranhado, nunca tinha batido em nada, aí fica cara, sabe? Aí vou, pego um engarrafamento, aí cai uma chuva, enfim, tudo dizia: tá atrasado. Mas eu tentava levar, lembrava do meu mentor que me dizia: você estará no lugar que deve estar. Não pense na sua vida como seria se diferente fosse. Não, a sua vida é o que é. Só que naquela serra, aquela tarde fria, eu tinha que passar durante o dia, estava tudo planejado. E passei na chegada do anoitecer. Aí quando eu peguei aquela estrada, seu Romário, até hoje eu me arrepio, olha. Eu comecei a reconhecer cada árvore, cada buraco, o cheiro da estrada. Era a estrada dos meus sonhos. Eu digo: poxa, não é possível, não é possível, não é possível. Aí eu fui andando.
De repente, vejo aquela luz do lado esquerdo, aquela parada, e aquela moça, aquela mulher em pé, cercado de algumas pessoas, e me pedindo para parar. Aí eu não pensei duas vezes, entrei no pátio, fiquei sentado esperando. E eles ficaram lá parados me olhando. Eu disse, bom, seja o que Deus quiser, eu vou descer. Aí desci. Desci, cheguei perto deles. Eram pessoas normais, mas vestidas de uma forma, digamos, século passado. E com uma expressão assim, meio que sem vida. Não eram zumbis, mas era algo diferente. Aí eu disse, boa noite. Aí aquela moça chegou perto de mim. Ainda bem que você parou. Ainda bem que você entendeu os sinais. Ainda bem que você foi bem preparado. Eu disse, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Me explique, por favor. Ela só disse, o que está acontecendo é que você está seguindo a estrada da sua vida. Você tem sim, como pensa, uma missão a cumprir. E hoje mostrou estar se preparando. Mas cuidado, eles vão tentar pará-lo. Aí eu, de cara, e a moça que estará lá na frente, eu paro para socorrer? Ela disse, moça? Não sei de moça nenhuma. Mas se algo estiver lá na frente, você é que irá definir se para ou não. É o livre-arbítrio. Faça o que o seu coração mandar, mas jamais desafie o conhecido ou entre em brigas que você não pode vencer. O senhor Romário estava com um frio ali, eu estava todo esquisito, deu vontade de ir no banheiro. Aí um dos homens que estava junto fez assim, ó. Eu olhei o que foi. O banheiro é ali. É de uso público. Não tem por que você estar passando essa necessidade. Eu não sei se eu me senti envergonhado, se eu me senti surpreso, eu saí, corri no banheiro. Aí quando eu voltei, não tinha mais ninguém ali. Aí quando eu prestei atenção na parada, senhor Romário, era um local abandonado. As bombas estavam abandonadas, tudo estava abandonado. Mas poxa, eu ainda voltei do tal banheiro, eu estive ali, eu fiz minhas necessidades, quando eu abri, não. Eu juro, eu pensei em sentar no meu caminhão e voltar. Mas a única coisa que me vinha na cabeça é que viver era para frente. Não adiantava eu retornar, eu só iria fugir, não iria resolver. Eu tinha um compromisso com o meu patrão, eu tinha uma carga para entregar. Quer dizer, eu iria falhar com o mundo desconhecido e com aquele que eu conhecia. Então, além de louco, eu passaria a ser irresponsável. E como eu viveria com aquela dúvida? Eu montei no caminhão e segui o meu caminho. E na curva daquela moça esticada, ela estava lá. Mas não esticada, em pé, olhando para mim. Eu fui passando, devagarinho, devagarinho. Aí aquela figura macabra do meu sonho é uma menina normal. Uma menina normal. De uma bolsa. Aí que eu prestei atenção, ela estava de jaqueta, segurando um capacete. Aí eu olhei na frente assim, uma moto encostada. Nossa, uma moça de moto naquele lugar. Quer saber? Eu vou parar. Aí parei, mas pensa no cagão, pensa no medo. Aí ela veio na cabine. Oi, obrigado por ter parado. Eu digo, o que houve, menina? Eu não sei, a minha moto deu problema, eu não consigo fazer pegar, eu estou desesperada, a noite chegou, ninguém para. Eu olhei a moto, olhei para ela. Aí desci. Entendia de mecânica, entendia um pouco de moto. Aí eu fui, fucei, eu tinha minhas ferramentas, eu falei, ó, eu acho que eu sei o que é, vamos torcer.
Aí eu fui lá, mexi, faltava, sabe, aquela mangueirinha de engate que parecia que tinha arrebentado, eu tinha algo parecido no meu caminhão, peguei, disse para ela, tente ver se está funcionando. Ela foi ali, deu 2 pedaladas, blim, blim. Nossa, ela vibrava. Ai, tá funcionando, eu digo, tá, mas é um gatilho, vai devagar, e na próxima cidade já pare, não arrisque, que eu não sei até... Ah, cara, ela me abraçou com força, assim, sabe aquele abraço carinhoso, ai, muito obrigado, quanto eu lhe devo. Não, filha, vai na frente, faz o seguinte, pode ir na frente, vai devagarinho, que eu sigo atrás, eu vou te dar um tempo, eu sigo atrás, caso dê um problema, eu te enxergo lá na frente, tá bom? Ai, tá bom, obrigado, subiu, mas era uma criança feliz, imagina o alívio dela. Aí eu, feliz da vida, comecei a guardar minhas ferramentas, guardei ali no caminhão. Quando eu olho do meu lado, tá a moça com aquele corpo, todo tatuado. Aí eu olhei, ela sorriu e me disse, muito bem, você tornou o nosso futuro mais interessante. Mas engraçado, eu olhava para ela, mas não olhava nas tatuagens. Só o livro vinha na cabeça, algumas palavras do meu mentor. Eu virei e disse, eu não conheço você. Não associe o seu futuro ao meu. Ela disse, boa resposta, mas não sou eu que estou associando. É o ciclo da vida. Nós vamos nos encontrar. Quando acontecer, você irá entender. Mas eu estou feliz em saber que você parou, que não se deixou levar pelo medo e que está preparado. Então, nós estamos aqui para cumprir o que tem que ser feito. Custe a quem custar, doa a quem doer. Ninguém vai nos impedir. Mas nós sabemos que alguns iguais a você irão tentar. E quanto mais forte e mais preparado você estiver, melhor para nós, que servirá de exemplo. Não se atravessem no nosso caminho. Nós não vamos recuar. Cara, eu não sei como. Talvez porque eu tenha assim me preparado uma vida inteira para aquele encontro, eu não fiquei com medo. Eu só olhei para ela e disse, não deixemos o tempo correr. Eu não sei quem são vocês, mas eu sei o que eu sou, quem eu sou e do lado de quem eu estou. Se vocês são imbatíveis, honestamente, terão que mostrar. E não apenas fazer propaganda vazia. Eu não tenho medo de ameaça, eu não tenho medo de blefar. Eu já sei. Você acha que no final irá fazer uma criança sorrir? Eu respondi, não. Eu sei que no final eu irei cumprir aquilo que eu vim para cumprir nesse mundo. Mesmo que eu não saiba o que é. Na hora que eu estiver preparado, meu mestre me mostrará. Eu percebi que aquela arrogância, aquela coisa, meio que sumiu do rosto dela, ela ficou séria. Aí eu virei, fechei ali o compartimento das minhas ferramentas, tudo. Percebi o silêncio tomar conta. Quando eu virei, ela não estava mais ali. Aí, sentei na boleia e continuei, batendo alavanca e engolindo lua. Até a temperatura começou a subir um pouco, já não estava mais tão frio e a neblina se desfez. Andei alguns quilômetros, cheguei numa cidadezinha próxima, devia estar uns 50 quilômetros, encostei no posto, dormi. No outro dia, pela manhã, me batendo na janela do meu caminhão, eu fui ver a moça da moto do lado de um senhor. Bom dia, eu digo, bom dia. Eu vim aqui lhe agradecer o que o senhor fez pela minha sobrinha ontem. Eu digo, não fiz mais que a minha obrigação. Aí ele sorriu e disse, que ótimo, meu rapaz. A gente sabe, depois dessa sua atitude, que você cumpre a sua obrigação. E quanto mais o tempo passar, mais preparado você estará. Olha, seu Romário, eu não entendi o que ele quis dizer. Mas qual não foi a surpresa quando eu descobri que o tio daquela menina era o vigário
responsável pela paróquia da cidade. E em resumo é isso. Essa é a história da minha vida. Hoje eu já estou com 54 anos. Eu já estudei muito. Eu já enveredei por labirintos que eu jamais poderia imaginar que existissem. Hoje eu faço parte de um grupo que nós podemos chamar assim de um exército. Um exército pronto para agir quando acontecer. E confesso, a gente não tem certeza que irá acontecer ou o que será, mas que muitas pessoas dependem de nós. E eu espero, quem sabe, futuramente, se acontecer, nós, de repente a espécie humana, o planeta como conhecemos, consiga ter uma continuidade. E se acontecer, se estivermos por aqui, eu prometo voltar ao seu canal e dizer qual foi essa missão que desde os primeiros passos da minha vida me tornou alguém especial, diferente da maioria, e sendo preparado para defender aqueles que, por uma decisão, sabe lá de quem, não terão forças para resistir quando o momento chegar. Quem somos? Somos rostos comuns na multidão, exercendo nossas funções. Padeiros, médicos, advogados, mecânicos, eletricistas, motoristas, professores, enfim, somos muitos. Muitos considerados réis mortais, porque réis mortais somos. Nós temos uma missão a cumprir. Em nosso trabalho, em nosso treinamento, estudo e preparo, sabíamos dessas questões ambientais, desses desastres que aconteceriam, a revolta da natureza nessas primeiras décadas do século XXI. Sabíamos da chegada de uma pandemia que iria assustar, mas que seria apenas um sinal. Sabíamos, mas de nada adiantaria divulgar. Não há como evitar. O que temos que estar preparados é como contornar e vencer, com o mínimo de sequelas possíveis, os efeitos colaterais. Sim, nós sabemos, nós estamos prontos. Sabemos que a partir da década de 30, esse planeta se tornará bem diferente daquilo que nós chamamos de normal. Estou falando do fim do mundo? Não. O mundo continuará. Estou falando de preceitos como a natureza está revoltada, dará resposta, cobrará o que é seu, colocará o homem no seu devido lugar? Não. O planeta como um todo seguirá seu ciclo normal com as transformações que precisam acontecer e já aconteceram nessa curta vida de milhões e milhões de anos, período acima da nossa compreensão. O planeta Terra é jovem. O universo tem muito ainda o que caminhar, se modificar. A questão é saber se haverá espaço para nossa sobrevivência. Mas essa resposta só teremos quando nos depararmos com o problema. Olharmos de frente e finalmente concluirmos se estamos preparados ou não para enfrentarmos e realizarmos com sucesso a missão a nós conferida. Você pode se perguntar, por que nós fomos os escolhidos? É fácil de responder. Pelas mesmas razões que você foi colocado aqui nesse planeta para viver o que está por vir.